Bom, hoje é Dia dos Pais, então eu trouxe uma mensagem, quero trazer uma mensagem mais ou menos nessa temática, eu acho que é nessa temática, porque eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. No Velho Testamento, nós temos cerca de 1191 vezes que foi mencionado a palavra Pai. E a palavra usada é uma palavrinha bem pequenininha, AB, Ab. E essa palavra, fala de pai, aquela pessoa, aquela figura paterna, aquele que é responsável no sentido literal. Mas também ela é usada para se referir a alguém que faz o papel de pai. Por exemplo, muitas vezes os avós. Então, lá na Bíblia usa, por exemplo, para Abraão falar que ele foi pai de muitos, da geração seguinte, de pai dos hebreus. Usa a palavra também. Mas essa palavra também é usada para se referir a Deus. Deus como um pai. Usa inclusive duas vezes, lá em Isaías 63:16, Isaías 64:8. Agora, deixe-me dizer uma coisa, nós não encontramos em lugar nenhum na Bíblia, dizendo que Deus é o Pai de todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus é o Criador, não Pai de todas as pessoas. Ele se referia a Pai ao povo dele, as pessoas que faziam parte do povo. E os judeus, quando eles se referiam a Deus como Pai, eles usavam uma palavra que dava uma certa distância. Eles falavam de Deus como Pai, mas distante. Jesus é que usou o termo Pai, aproximando numa relação muito familiar. Os judeus usavam inclusive a palavrinha Abinu, quer dizer nosso Pai. E às vezes acrescentavam nosso Pai no céu. Então, eles distanciavam Deus dele, ou eles se distanciavam de Deus. E Jesus, então, traz essa relação paternal. E Jesus usou a palavra Abba. Abba é uma palavra aramaica, que as crianças usavam para se relacionar com o pai de maneira muito afetiva, muito carinhosa. Papaizinho, paizinho, ou pai. E Jesus usou, inclusive, esta palavra. Então, ele disse que nós podemos nos relacionar com Deus como um pai, mas um pai próximo, não um pai distante. É por isso que nós podemos, então, utilizar essa relação da paternidade de Deus como modelo para a nossa paternidade humana. Nós podemos aprender com Deus como ser pai. Só que a diferença entre o Pai Celestial e o Pai terreno é que o Pai Celestial é eterno, o Pai Celestial é perfeito e nós somos falhos. Agora, chamar Deus de Pai, conforme Jesus falou, é muita responsabilidade. Se você chamar Deus de Pai, usando essa ideia de proximidade, quer dizer que você tem uma relação com Ele, que você tem uma intimidade com Ele. E você chamar Deus de Pai, mas você mantém Ele distante, Ele não faz parte do dia a dia da sua vida, você tem medo dEle, então você está usando o termo Pai de uma maneira mentirosa. Inclusive os judeus, eles não ousavam falar então desse Pai próximo, porque eles mantinham-se distante de Deus de medo. Por isso que quando Jesus usou Abba Pai, Jesus escandalizou os judeus que mantinha uma distância de pai. Jesus ensinou que Deus é pai, que é Abba, que nós podemos nos aproximar dele, e ele inclusive usou isso na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Lucas, quando descreve essa oração, ele diz que os discípulos dele chegaram perto de Jesus e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque naquela época os mestres ensinavam os seus discípulos a fazer oração como João Batista. Ele disse: Senhor, nós somos seus discípulos, nos ensina a orar. Jesus disse: então eu vou dar para você mais ou menos um modelo para vocês seguirem, para ver como é que é a coisa. Então ele ensinou a oração do Pai Nosso.
E Lucas, quando descreve Jesus ensinando essa oração logo no início do seu ministério. Mateus descreve, talvez Jesus tenha repetido quando ele fez o Sermão da Montanha. Então eu gostaria de convidar vocês, então, para que juntos possamos fazer a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, eu vou ler até o versículo 15. Mas eu queria que vocês lessem essa oração para evitar que vocabulários diferentes. Então vamos ler conforme está aqui no telão, ok? Vamos juntos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas Jesus não parou aí. Jesus fez um destaque muito interessante. Ele disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Como já disse, Jesus aqui usou, quando começou a oração, a palavra Abba, Pai, Paizinho. Quando vocês orarem, ele está dizendo: olha, vocês devem ter essa intimidade com Deus. Quando vocês orarem, vocês devem se aproximar de Deus como uma criança aproxima com o pai, com toda a sua inocência, com todo o seu carinho, com todo o seu jeito, e pede as coisas ao pai sem ter medo até de receber ou não. Lá em Efésios capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, nós temos Paulo dizendo o seguinte: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Olha que interessante. Eu disse que em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que todas as pessoas são filhos de Deus. Não temos isso na Bíblia. Agora, interessante, nós temos sim que nós somos adotados como filhos, adotados como filhos. E isso através de Jesus Cristo. Jesus é o único filho, porque quando lá no conselho eterno foi determinado que alguém viesse aqui para salvar o homem, quem foi escolhido foi Jesus. E para isso ele precisava nascer. E Deus então providenciou para que Jesus nascesse. Foi ele então de uma maneira que fecundou lá no útero de Maria a Jesus Cristo. Ele foi concebido inclusive pelo Espírito Santo. Então Jesus nasceu como filho de Deus. Ele não era filho de José. José era pai adotivo. Então Jesus era o único, que a Bíblia fala filho unigênito, não é isto? Filho único. Agora, através de Jesus, todos nós fomos adotados, todos nós nos tornamos filhos. Em outra linguagem, a parábola do filho pródigo diz que perdemos o direito e quando retornamos, nós nos tornamos filhos de Deus. E lá em 1 João 1,12 diz assim, vamos juntos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o que aconteceu? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, filho de Deus é aquele que através de Jesus Cristo aceita o sacrifício de Jesus. Então, através disso nós nos tornamos, nós somos adotados como filhos de Deus. Agora deixe-me dizer uma coisa. Nessa relação nossa de Deus como Pai, e na nossa relação nossa de filhos com o Pai terreno, nós fazemos uma projeção. Aí, pai, nós temos que ter muito cuidado. Porque para uma criança, o concreto é você. O pai é chamado pai.
E quando se refere a Deus, nós falamos também como Pai. Então, se o pai não é uma referência para o filho, se o pai é abusivo, se o pai maltrata, se o pai não cumpre suas funções paternas, a criança faz a conexão com um pai celestial, diz então o pai celestial também é assim. Aí tem dificuldade de se relacionar com Deus, inclusive de aceitar a Deus, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que provê. Percebe, irmãos, pais, como que temos um papel importante nessa relação das crianças, dos nossos filhos com Deus. Porque nós somos o pai concreto. Eles nos conhecem como pai. E agora eles projetam isso na relação com o Pai eterno. E aí, as crianças que têm esses pais abusivos, esses pais que não cumpriram o seu papel, eles trazem várias outras dificuldades, inclusive de se relacionar com autoridades, porque o pai, como autoridade protetor deles, não o fez, não cuidou deles, e eles então projetam isso em qualquer um que exerce autoridade sobre eles, qualquer um que tem uma função então eles trabalham contra, eles lutam contra, porque eles trazem uma revolta contra os seus pais. Olha a responsabilidade que os pais têm. Vamos ver nessa oração do Pai Nosso, a relação que devemos ter com o Pai. Depois vou fazer uma conexão com o Pai terreno, e nessa oração do Pai Nosso eu divido em duas partes. A primeira parte é o que nós devemos para com o Pai. Na segunda parte, o que o Pai deve para conosco. Você tem um boletim, você tem um informativo que você recebeu, tem um esboço dessa mensagem, tem uma lacuna que se quiser preencher, interagir, fique à vontade. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua, de que nós devemos para com o Pai Celestial, é respeito. Anote aí, respeito. Olha a oração como começa, ela diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Aí vai dizer, santificado seja o quê? Seja o teu nome. Olha só, eu estou falando com o Pai que é santo. Um Pai que eu reverencio o nome dele, seu nome seja santificado. No Antigo Testamento, o nome de alguém representava a característica da pessoa, o caráter da pessoa. Por isso que muitos personagens da Bíblia tiveram seus nomes mudados. E você vai ver o significado dos nomes das pessoas na Bíblia, batia com a personalidade. Então Jesus, quando chama Deus, santificado seja o teu nome. Porque o Senhor é um Deus santo. Eu reverencio o teu nome. E é interessante, irmãos, que quando fazemos essa oração, nós estamos declarando quem é o Deus que nós acreditamos. Será que nós reverenciamos esse Deus? Será que esse Deus realmente é poderoso? Será que esse Deus realmente é santo? Como o nome dele transmite, El Shaddai, Elohim, e outros nomes, e a Bíblia fala dos diversos nomes de Deus, representando o caráter de Deus. Será que nós acreditamos o Deus que tudo provê? Jesus diz, santificado seja o teu nome. Sendo assim, irmãos, Deus é grande, e Deus é respeitável, e é por isso que nós oramos a Ele, porque Ele é tudo isso. Eu posso chegar perto dEle, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é criador, eu sei que Ele é sustentador, eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu respeito e eu peço a Ele, eu oro para Ele. Então a primeira coisa que nós temos para com Deus Pai é respeito. Mas tem uma segunda coisa, anote aí no seu esboço: submissão. Olha o que Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós temos o reino de Deus em duas partes. Primeiro, os judeus esperavam a vinda do Messias, que implantaria o reino de Deus no mundo. Tanto é que quando Jesus veio, eles pensavam que Jesus fosse já implantar o reino, mas Jesus disse, mas tem a primeira parte. O
O reino de Deus é o domínio de Deus na vida das pessoas. Jesus veio primeiro dominar os corações. Jesus veio primeiro reinar na vida das pessoas. O reino de Deus vai ser implantado com pessoas que têm os seus corações dirigidos e submissos a Deus. Então o reino de Deus é o domínio de Deus na vida das pessoas. E é interessante, irmãos, que nós podemos ver que existe dois tipos de pessoas, vamos assim, de modo geral. Nós temos os espirituais, aqueles que são do reino de Deus, aqueles que são submissos a Deus, respeitam a Deus e fazem o que Deus manda, ou seja, são submissos. E aqueles que não são, ou são naturais, ou são carnais, como Paulo diz, num certo aspecto. Você, que tipo de pessoa é? Será que o Deus reina no seu coração? Ou será que não, você não é isto? Percebe, irmãos, não basta respeitar a Deus, eu tenho que me submeter ao domínio de Deus em nossa vida. Eu preguei domingo passado, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, que diz: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Ou seja, não adianta você dizer que eu sou Senhor, você me respeitar como Senhor, mas você não obedecer. E aqui Jesus diz que, olha, Senhor, venha o teu reino, ou seja, o domínio do Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que a vontade de Deus é realizada em sua vida? Nós falamos sobre o velho homem, o novo homem. Domingo passado os adolescentes apresentaram uma peça sobre isso. Quem está sentado lá na cadeira da tomada de decisões na sua vida? Muitas vezes nós deixamos o velho homem assumir o comando e deixamos o novo homem morrer ou ficar raquítico. No final do dia, por exemplo, no dia de hoje, quem reinou na sua vida? Foi o velho homem ou o novo homem? As suas atitudes foram dirigidas pelo novo homem que submete a Deus, respeita a Deus? Ou a sua vida hoje, você tomou decisões, você teve atitudes que foram dominadas pelo velho homem que não se submete a Deus e que não aceita a Deus, o domínio de Deus em suas vidas? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós oramos a Jesus, a Deus, como Pai, nós demos: Deus, nós queremos submeter, eu preciso isso, o que o Senhor quer que eu faça? Será que nós nos submetemos a isso? Percebe, a primeira parte da oração fala do que nós devemos fazer ou ter a nossa relação com Deus, mas a segunda parte fala do que nós esperamos de Deus, o que é que nós estamos pedindo então do Pai, o que é que nós esperamos do Pai Celestial. Primeira coisa, anote aí nos seus bolsos: provisão. A oração diz assim: dá-nos hoje o que? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Percebe? É um pedido constante. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Deus, eu preciso de pão para hoje, eu preciso de pão de amanhã. Cada dia eu vou ficar na dependência do Senhor, eu preciso que o Senhor sustente. E aqui, irmãos, esse pão de cada dia, ele é amplo. O pão de cada dia não é só o alimento físico. O pão de cada dia são as nossas necessidades básicas. Nós necessitamos diariamente, sim, do alimento. Mas nós necessitamos de saúde, mas nós necessitamos de trabalho, nós necessitamos de moradia, nós necessitamos de segurança, nós necessitamos de transporte para levar o nosso trabalho, nós necessitamos de estudo, de escola. São as necessidades básicas. Quando a gente fala: Deus, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, representa todas as nossas necessidades. Mas deixe-me dizer uma coisa: esse pedido para que Deus nos dê não nos impede de fazermos a nossa parte. Não adianta você orar a Deus: Deus, eu estou precisando de pão, Deus, eu estou precisando de emprego, Deus, eu estou precisando de um transporte, Deus, eu estou precisando de um lugar para morar, e cruzar o braço e pedir. Não impede disso não. Quando você pede a Deus, Deus diz: eu vou fazer minha parte, agora você faz a sua parte. Você vai se habilitar para trabalhar, você vai trabalhar para você receber seu sustento. Mas isso também não nos isenta, inclusive, de ajudarmos aquelas pessoas famintas, aquelas pessoas sem o alimento. Percebe? Quando nós pedimos: Deus, nos ajude,
dê o nosso pão de cada dia. É dizer, Deus, eu vou fazer minha parte, me ajuda, que às vezes precisa do milagre de Deus. Hoje vivemos no Brasil com quase mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Vocês imaginam o que significa para um pai isso? Um pai chegar em casa e não ter como prover o alimento para os filhos? E numa sociedade que nós estamos vendo que a preocupação não é tanto dar emprego para todo mundo, mas é gerar recurso para os grandes. Aí precisa de um milagre, sim, irmãos. E precisa da intervenção de Deus. Quando Jesus disse para orarmos, dê-nos o pão de cada dia, Deus, eu estou na dependência do Senhor, eu vou fazer minha parte, mas eu preciso, porque algumas coisas eu não posso, então, Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre, eu preciso ficar na dependência do Senhor. O Dr. John Stott, pastor numa igreja lá em Londres, ele diz o seguinte, que essa expressão é uma dependência máxima de Deus. Normalmente, Deus usa pessoas para atender os nossos pedidos, Deus usa pessoas. O registro que temos na Bíblia é Deus usando pessoas para abençoar outros. O povo judeu precisava de um grande milagre hebreu lá no Egito. Deus levantou Moisés para fazer isso. Ou seja, foi instrumentalidade. Dependência de Deus, inclusive, é você contar e estar atento para que Deus use pessoas ou use você para abençoar outras pessoas. Mas Deus atende. Eu gosto muito de Lucas quando fala de oração, que ele manda nós orarmos, registrando a palavra de Jesus Cristo. No Lucas 11, versículo 11, 12 e 13, diz assim, olha o que Jesus diz, qual pai do meio de vocês, ou seja, pais terrenos, se o filho pedir peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, falhos, sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Percebe, a preocupação com Deus, inclusive primeiro é com a vida espiritual. Ele vai dar o que nós precisamos, mas vai dar primeiro o Espírito Santo. Percebe, o Pai provê as nossas necessidades. Anote aí no esboço a segunda coisa que um pai dá. Eu acho muito interessante na oração ter registrado isso. Anote aí, perdão. Poderia ter colocado outras coisas, mas Jesus chamou a atenção do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Percebe, isso é muito significativo. Perdão, irmãos, é uma necessidade diária. O pecado que nós cometemos contra o próximo é pecado cometido contra Deus. Isso é diário. E se nós dependemos diariamente de Deus, se nós precisamos que Deus provê as nossas necessidades, eu preciso estar em intimidade com Ele, eu não posso estar vivendo em pecado, ou seja, afrontando a Deus com as nossas atitudes, afrontando o próximo com a nossa atitude, ofendendo a Deus. Ele disse, olha, nós precisamos que Deus nos perdoe diariamente. E cada dia nós temos que parar e analisar, Deus, onde eu falei, onde o velho homem assumiu o comando, meu Deus, me perdoe. Por isso que ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É interessante, irmãos. E Jesus diz o seguinte, foi o complemento que ele fez à oração registrada em Mateus. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que se nós não perdoarmos, Ele não vai nos perdoar, ou seja, o perdão está relacionado a eu perdoar, então não é graça. Aqui Ele está dizendo o seguinte, se você comete o pecado de não perdoar, ou seja, você faz uma coisa e você não reconhece que errou, então você errou, mas não reconhece, então você não vai pedir perdão, você pecou. O pecado de não perdoar é um pecado, então se você não se arrepende, não confessa, você não foi perdoado, o Pai não vai poder perdoar esse pecado. E
Davi, tão preocupado com isso, ele diz: Deus, mostra-me os pecados ocultos. Irmãos, quantas e quantas vezes nós falhamos e achamos que não falhamos? Quantos pecados que cometemos, e talvez por causa da nossa arrogância, por causa dos nossos complexos de inferioridade, por causa das nossas dores, nós achamos que não. E Deus diz: você errou sim, peça perdão. Se você não pedir perdão, eu não posso perdoar você. Irmãos, pais precisam perdoar a cada dia. O pai quer que o filho peça perdão. O Pai Celestial quer isso. Se quer se relacionar com ele, com intimidade. Mas anote uma terceira coisa: proteção. É o que esperamos do Pai. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe, aqui temos um pedido muito especial a Deus. Deus, não deixa eu cair em tentação, não. Irmãos, tentação é armadilha de Satanás. Quantas armadilhas Satanás tem colocado na sua vida, no dia a dia? Cada momento Satanás está atento, a Bíblia diz que ele está ao redor. Vou ler esse texto mais adiante. Ele quer colocar armadilha, quer que você caia. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, você declara guerra a Satanás, e ele vai fazer tudo para derrubar você. Por isso que na oração Jesus diz: olha, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, não deixe eu cair nas ciladas do diabo. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem, ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você acha que está forte, mas olha para a sua carne, olha para os seus traumas, olha para as suas dores, está fraco e vai levar você a cair. Olha o velho homem dentro de você, vai levar você a cair. Ou seja, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, me ajude, eu preciso orar diariamente para que o velho homem não assuma o controle, para que o velho homem não abra as portas para Satanás entrar na minha vida. Que é um exemplo disso, um exemplo que aconteceu com Pedro. A Pedro, depois ele vai dizer, ele disse o seguinte: estejam alertas e vigiem, o diabo que? O inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha o que Pedro diz. Ele sabia o que ele estava dizendo. Diz: o diabo está ao redor. Ele está esperando você abrir a brecha para ele te pegar. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 34, versículo 7, vamos ler juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos juntos, mais forte. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Deus manda a sua proteção. Amém? Um exemplo então de Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, Pedro experimentou algo que por isso ele fez aquela declaração lá em 1 Pedro 5,8. Lá, Pedro tinha acabado de fazer uma declaração dizendo, Jesus pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ele diz: tu és o Filho, Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, nem foi você que disse, foi Deus que revelou a você. O que você disse é a coisa mais profunda. Logo a seguir, Jesus começa a dizer que vai precisar morrer. Ele precisava, era o projeto de Deus, ele precisava morrer na cruz para salvar o nosso pecado. E Satanás não queria que Jesus passasse pela cruz. E Pedro disse: de jeito nenhum, você vai morrer, nós vamos defender você. Opa! Arreda-te de mim, Satanás. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? O amigo dele. E um dia Jesus tinha dito para Pedro assim: Simão, Simão, ele nem usou a palavra Pedro, usou o nome hebraico de Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É isso que Satanás faz. Diz: Deus, pega essa pessoa ali, olha quantos pecados ele cometeu, coloque na peneira, joga fora, ele não vai passar. Joga fora.
Jesus diz: Pedro, Satanás está dizendo para peneirar você e você não vai passar, mas eu intercedi por você. Aí, irmão, nós temos que orar: Jesus, interceda por mim. Agora, eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso reconhecer. Se eu acho que eu não errei, aí nós estamos caindo na cilada de Satanás. Ele é o nosso protetor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem, o Pai que protege. Percebe, irmãos, o Pai do céu que faz? Esse Pai que é o nosso modelo de paternidade. Ao Pai nós devemos respeito e submissão. Nós esperamos do Pai a provisão, o perdão e a proteção. E eu quero terminar fazendo a conexão isso com o Pai terreno, o Pai humano. Do Pai humano, nós esperamos, nós devemos respeito. A Bíblia diz o quê? Honra pai e mãe. Filhos, respeite seus pais. Mas respeito envolve também submissão. Provérbios 26, 20 diz: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai. Obedeça. Obedeça. O que eles falam, estão falando, você deve obedecer. Não concordo? Obedeça. Seu papel é submissão. Mas interessante, pais, o que os filhos esperam de nós? O que a família espera de nós? Provisão. Eu acho muito interessante esse texto de Provérbios 24, 7. Diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua uma família. Ou seja, case só quando você tiver condições de sustentar sua família. Nós vivemos uma época muito problemática. Nós temos muitas pessoas casando-se ou juntando-se porque ela ficou grávida ou ficaram grávidos. Aí resolvem formar uma família por causa da gravidez. Não estão preparados, não planejaram, não têm condições de manter, nem emocionalmente, nem fisicamente, mas por causa de uma relação sexual fora do casamento, veio uma gestação e casaram, e não estavam preparados, não estão nem profissionalmente preparados para manter uma família. O pai é aquele que provê. Hoje vivemos numa relação que pai e mãe trabalham para a provisão. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa que faz isso também. Mas percebe o papel social, o papel bíblico do homem é a provisão. Aí eu chamo a atenção dos irmãos, como eu já disse antes, 12 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Imagine esses pais não tendo condição de fazer a provisão para os seus filhos. A crise que é. O homem, quando não consegue fazer, o homem de caráter não consegue fazer isso, sofre muito, muito, muito e muito. Porque o papel é provisão. Mas também o papel, aí, a gente tem que resgatar isso, é de perdão. O exemplo é a parábola do filho pródigo. O pai perdoou o filho que foi, gastou tudo que ele tinha e voltou. Perdoou o filho que estava em casa, mas não tinha relação com ele. Pai perdoa. Os filhos erram. Filhos erram. E é interessante, nós aprendemos com os erros. Os filhos aprendem muito mais com os erros do que com os acertos, se os pais souberem fazer isso. E muitas vezes os filhos erram, o pai não aproveita para corrigi-los, e carrega uma raiva, fica com raiva dos filhos e não perdoa. Perder uma grande oportunidade de ensinar os filhos. Por isso o perdão é importante. Perdão é a essência de uma família. E a terceira coisa, então, proteção. Eu acho interessante lá em Gênesis, quando cria o homem, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar. O homem já foi criado para proteger a criação. E cabe ao homem proteger os filhos.
E numa sociedade que vivemos de tanta violência, como isso nos deixa inseguro. Eu não sei se tem homens aqui assim, pais assim, mas eu sou aquele que antes de dormir verifico se o gás está fechado, se as portas estão fechadas, se as janelas estão travadas. Eu tenho como pai, como marido, eu tenho esse instinto de proteção. Cabe a nós fazer isso. Infelizmente, muitos pais são agressivos, muitos pais são abusadores, muitos pais machucam os filhos, a família, quando eles estão ali para proteger. E Deus faz isso conosco. Pais, vamos aprender com o Pai do céu a sermos pais da terra. E que assim seja. Amém.